Olá, meu nome é Natália Viana, sou professora de português aqui da EJA, do Centro Educacional Colômbia 2000, e hoje a gente vai ver as questões do 7º ano, você que é aí do Fundamental, da fase 6, 7, 8, pegue a apostila para a gente poder resolver os nossos exercícios, tá? A nossa apostila, ela começa com um texto chamado O Compadre da Morte. Pela leitura do texto, a gente vai direto agora para as perguntas. Por ter se tornado madrinha, a morte resolveu presentear o homem, pai de seu filho, tornando o homem rico. Você acredita que esse tenha sido um bom presente? Por quê? Uma resposta pessoal, tá? Como a gente tem aqui o você acredita que, então uma resposta de cunho pessoal. Você acredita que esse tenha sido um bom presente? Sim ou não? Por quê? Questão de número 2. É possível dizer que o compadre tornou-se realmente um médico? Não é possível não, né? Se a gente for ler aí o texto, a gente sabe que ele não se tornou um médico de verdade. Releia a frase para encerrar o conto. A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas a terceira é enganado por ela. Como o homem conseguiu tapear a morte por 2 vezes seguidas? Descreva cada uma das situações. Se a gente for ler o texto, a gente vai ver que a primeira situação, o homem mandou que os criados virassem a cama, e aí os pés passariam para a cabeceira e a cabeceira para os pés. E dessa forma o filho do rei não morreria. E a segunda situação, o homem pediu que terminasse uma oração antes de morrer. Só que ele começou a orar e ele nunca terminou essa oração. Então, são essas duas as situações que o homem engana a morte, tá? 4. No conto que você leu, como pode ser caracterizada a relação entre o compadre e a morte? Pode ser caracterizada como uma relação de interesse, tá? 5. Você acha que a característica do compadre pode mesmo ser considerada sabedoria? Justifique sua resposta. Aqui a gente também tem uma resposta pessoal, onde a gente tem na pergunta, você acha? Então, qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que a característica do compadre pode mesmo ser considerada sabedoria? Sim ou não? E por quê? Aí você justifica, tá? Feitas essas questões de início aí da nossa apostila, depois ele vem com a explicação, né, introdução à sintaxe, como a gente viu na aula. E aí vem os exercícios. Aí vem o número 1. Identifique as frases abaixo em interrogativa, declarativa, imperativa e exclamativa. Então, a gente vai ver essas frases e vai dizer se ela é uma frase imperativa, uma frase exclamativa, uma interrogativa, tá? Então, vai ficar assim: menino levado, isso não se faz. Uma frase exclamativa. Por favor, traga-me um copo com água. Imperativa, afirmativa. Tá dando uma ordem. Devolva meu brinquedo. Mais uma ordem imperativa, afirmativa. Quando você terá juízo? Interrogativa direta, que a gente tem ponto de interrogação, né? Não vou brincar com a boneca. Declarativa negativa. Apareceu a palavrinha não. Por que você não foi à escola? Aqui é uma interrogativa direta. Por mais que a gente tenha o não, aqui a gente tem uma pergunta direta. Então, interrogativa direta. Gosto de estudar. Uma declarativa afirmativa. Nossa, que susto! E aqui a gente tem uma frase exclamativa. Número 2.
Informe se as frases abaixo são nominais ou verbais. Vai ser frase verbal se tiver a presença do verbo. Frase nominal não tem verbo. Então, eu destaquei em amarelinho as palavras que são verbos e elas são frases verbais, tá? Então, na letra A, o menino e o lobo, não aparece verbo, frase nominal. Ele é um menino levado. O verbo é, então é frase verbal. Consertei seu brinquedo. O verbo está destacado, consertei. Então é frase verbal. Coitada daquela garota, não tem verbo, nominal. A menina arrancou a cabeça da boneca, verbal. O mar e o velho e o mar, não tem verbo, então é nominal. Não fomos ao parque, frase verbal. Por favor, empreste-me seu livro, mais uma frase verbal. 3. Assinale as alternativas que não apresentam uma frase. Então, a gente vai assinalar as opções que não são frases para a gente, tá? E aí a gente tem o futebol, povo, paixão pelo tem brasileiro. Não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, não é frase. O sobre verde era gramado céu. Não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, não é frase. Mão, Luizinho, trêmula. Não tem sentido completo, não é frase. Número 4. Assinale com um X as frases nominais. Então, número 4, a gente vai assinalar as frases que não vão ter verbos. E aí a gente tem que medo, coitadinho do garoto. Coragem, companheiro. Que voz estranha. Luizinho, não. Que alívio. Então, essas são as frases que não tem verbo, tá? As que não está marcada é porque tem a presença do verbo. Vamos para a questão de número 5. Diga quantos períodos há em cada opção abaixo. Então, letra A. Diz que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. A gente viu que período é todo aquilo que começa com letra maiúscula e vai até um ponto. Pera. Diga quantos períodos há em cada opção abaixo. Tá. Aqui eu fiz quantas orações tem e não quantos períodos. Então, deixa eu ajeitar isso daqui para vocês. Vamos lá. Período, tudo aquilo que começa com letra maiúscula e que vai até o ponto. Deixa eu voltar. Pronto. Período, tudo começa com letra maiúscula e vai até o ponto. Então, disse que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que achava mais quem fosse seu compadre. A gente tem um período. O meu ficou horrível. Deixa eu apagar e fazer de novo. Ai, gente. Vamos lá. Um período. B. O médico, quando deu acordo de si, estava na sua cama rodeado pela família. Chamou a comadre e pediu. Veja, em um médico até a família, até o primeiro ponto, a gente tem um período. E a gente vai ter um outro período, começando aqui ó, com a letra maiúscula, chamou até pediu. Então, na letra B, a gente tem 2 períodos. Letra C. Tratou muito bem e mostrou a casa toda. O médico viu um salão cheio de velas acesas de todos os tamanhos, umas já se apagando, outras vivas, outras esmorecendo. Perguntou o que era. Então, veja, período começa com letra maiúscula e vai até o ponto. Aqui a gente tem uma. O médico até esmorecendo 2. E perguntou o que era 3 períodos, tá? Vou passar a batida aqui porque eu tinha feito errado. Tinha marcado quantas orações, mas a quantos períodos. Número 6. Transforme a frase em orações
conforme o modelo. E aí a gente tem um modelo: a vitória do Brasil, o Brasil vence. O recurso do advogado, o advogado recorre. A queda da bolsa, a bolsa caiu. A contradição das palavras, as palavras se contradizem. A surpresa do resultado, o resultado surpreendeu. Então, veja que aqui na número 6, a gente pegou as frases e transformamos em oração, colocando o verbo, tá? O verbo que se relaciona com a palavra ali. Então, recurso, o verbo recorre. A queda, verbo cair. A contradição, verbo contradizer, tá? Então, número 6 fica assim. Número 7. Transforme as orações em frases. Agora a gente vai fazer o movimento inverso. Eu tenho verbos aqui e a gente vai transformar isso em substantivo, em nomes. Então, vai ficar: os operários reivindicam melhores salários. A reivindicação de melhores salários dos operários. O time atacou os adversários. O ataque do time aos adversários. A professora confia nos alunos. A confiança da professora nos alunos. Os alunos descobrem suas vocações. A descoberta das vocações dos alunos. Então, aqui na 7, a gente pega os verbos, a reivindicação, e transforma em substantivo, transforma em um nome. Reivindicam, reivindicação. Pega aqui o verbo atacou, o nome, ataque. Pega o verbo confiança, pega o verbo confia, transforma no nome confiança. Pega o verbo descobrem e vem no nome a descoberta, tá? Questão de número 8. Assinale a alternativa correta. O que for correto aqui é a alternativa D de dado. A frase ela tem sentido completo, tá? Número 9. Assinale a alternativa que não a frase. E aí a gente tem que saibam disso. Saibam de quê? Cadê a informação para a gente saber? Não tem. Então, não tem sentido completo, não é frase. 10. Forme dos espaços abaixo frases de acordo com as classificações dadas. Então, tem a classificação e eu vou inventar uma frase, tá? Então, uma frase declarativa afirmativa. Eu posso colocar qualquer coisa. Eu gosto do meu cachorro, eu brinco com os meus gatos, tá? Então, aqui é a resposta pessoal, mas eu fiz aqui só para a gente poder, só para poder preencher, né? Frase declarativa afirmativa, gosto de ler pela manhã. B, frase declarativa negativa, não gosto de ler pela manhã. Frase exclamativa, e aí tem que ter o ponto de exclamação. Que dia lindo! Frase interrogativa com ponto de interrogação. Que horas são? Uma frase nominal sem verbo, coisa estranha. E uma frase optativa, frase que expressa um desejo. Então, Deus te acompanhe, tá? Vamos. Aí, depois dessa questão, número 10, a apostila vem com classificação do período e vem os exercícios. Então, vamos lá. Número 1. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Agora sim, quantas orações tem esses períodos? Lembrando que a gente sabe quantas orações tem pelo número de verbos, tá? Então, eu coloquei de amarelo os verbos e depois eu fui contando. Uma maneira simples, rápida e fácil para a gente não errar. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Tenho 3 verbos, então eu tenho 3 orações. Na semana passada fomos ver o filme do Batman. Tenho 2 verbos, 2 orações.
A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. 2 verbos, 2 orações. A vizinha me emprestou esse livro. Um verbo, uma oração. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. 3 verbos, 3 orações. Número 2. Classifique os períodos colocando PS para período simples e PC para período composto. A gente viu que período simples vai ter apenas um verbo e período composto vai ter 2 ou mais verbos. Período simples, uma oração, período composto, 2 ou mais orações. Então vai ficar assim. Letra A, dei bobeira e comprei a passagem direto para o Rio. 2 verbos, período composto. Antes, os índios eram os donos da terra. Um verbo, período simples. Chegou ao bar, dançou, cantou, bebeu e foi embora. Eu tenho vários verbos, então é período composto. Eu sou o cara mais dorminhoco do mundo. Sou um verbo, período simples. Você está triste. Um verbo, período simples. Eu quero que você me acorde quando o ônibus chegar. 3 verbos, período composto. Período simples na G. Atenção, vou contar uma piada. Por que aqui é período simples? Porque aqui o vou contar é uma locução verbal. O que é a locução verbal? É quando a gente tem 2 verbos, tá? Mas ele pode virar um verbo só. O vou contar indica futuro. O vou contar é o contarei. Então, eu consigo substituir essa locução verbal por um verbo só, pela forma simples do verbo. Atenção, vou contar uma piada. Atenção, contarei uma piada, tá? E aí, quando a gente tem locução verbal, a gente conta como um verbo só. Então, PS na G. H. Inventei aquela desculpa porque não achei outra melhor. 2 verbos, período composto. I. O estudo nos traz benefícios, período simples. O amor constrói e o ódio destrói. 2 verbos, período composto. Número 3. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. E aí a gente tem como gabarito a letra B de bola. Devagar, travessias de pedestres. Esse devagar não é verbo, tá, gente? Aqui tá servindo como um nome, tá? Para a pessoa poder andar devagar, para a pessoa poder ir devagar, porque tá tendo a travessia de pedestres ali, tá bom? É a forma como o pedestre deve andar, tá? Então, esse devagar, ele não é verbo. Número 4. Forme períodos compostos, unindo os pares de orações com as palavras e, ou, mas, logo, porque, porém, nem, de acordo com o sentido. Exemplo, ele não sabe nadar, ele caiu na piscina. Aí como é que vai ficar? Ele não sabe nadar e caiu na piscina. Então, aqui no número 4, letra A. Deve ser feriado, a rua está deserta. Deve ser feriado porque a rua está deserta. Igor já é adulto, ele age feito criança. Igor já é adulto, mas ele age feito criança. Letra C. Ricardo está em casa, ele foi ao clube. Ricardo está em casa ou ele foi ao clube? D. Não assisti ao jogo, a televisão queimou. Não assisti ao jogo porque a televisão queimou. Número 5. Assinale a única opção em que há um período simples. Se é período simples, então vai ter um verbo só ou uma locução verbal. E o gabarito é a letra A. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 22 de novembro. Verbos serão um verbo, período simples. E aí a gente entra para o capítulo 2, em que vai falar da predicação verbal.
como a gente classifica aí os verbos. Aí a apostila, no início do capítulo 2, tem um texto e tem as perguntinhas, né? Um pouquinho de interpretação. O texto que acabamos de ler trata-se de um texto jornalístico, tá? Uma notícia. Número 2. Em relação à primeira linha do texto, qual alternativa abaixo sustenta que o shopping vende somente produtos reciclados e não outros tipos? Se a gente for na primeira linha do texto, a gente vai encontrar a palavra exclusivamente. O exclusivamente, ele indica que é só produto reciclado que está sendo vendido. Não tem a possibilidade de vender outros produtos que não sejam reciclados, tá? Número 3. A palavra futurista na linha 4, no contexto em que aparece, ela traz sentido de moderno. Número 4. A partir da leitura do texto, é incorreto, é errado a gente afirmar que, letra D de dado, a Suécia é um dos primeiros países a reciclar lixo no mundo. Número 5. No último parágrafo, após o travessão, entende-se que há uma explicação a respeito do termo escrito anteriormente. Número 6. Podemos concluir a partir da leitura do texto que todo lixo na Suécia é reaproveitado. Isso podia ser aqui no Brasil também, né? Tem bastante reciclagem. Vamos lá. Número 7. Analise o trecho retirado da notícia e responda. Aí eu tenho a frase, né? O trecho. Basta entrar ali com o veículo, descarregar os itens e sair rapidamente. Ele vai descarregar o quê? Os itens. Basta entrar em que lugar? Basta entrar ali. Só que se a gente for no texto, onde é o ali? É o depósito ao shopping sustentável. Eu vou sair de que forma? Eu vou sair rapidamente. Aí depois a questão 7 vem o conteúdo, a predicação verbal. E aí depois a gente vem com os exercitando. Então vamos lá. Número 1. Classifique os verbos das orações abaixo em nocionais ou não nocionais. Verbo nocional é verbo que indica ação, a gente consegue fazer um filminho na cabeça. E o verbo não nocional, ele não é de ação, ele indica estado. Então vamos lá. Número 1, letra A. Ponha o livro sobre a mesa. O verbo é nocional, indicação. Eu descobri meu erro. Nocional, indicação. Não gostei desse filme. Gostei, nocional. O verbo indicação. Aquela menina ficou furiosa comigo. Não nocional. Aqui o verbo ficar, ele indica o estado. Suas observações foram muito úteis. Mais um exemplo de verbo foram no estado, indicando estado, tá? Indicando estado. Por isso que é não nocional. A bomba destruiu a loja, verbo nocional. O avião pousou, nocional. O capitão avistou a ilha, verbo nocional. Ele escreveu uma carta para a esposa, nocional. Então, tudo que é nocional é o que indica ação. O que é não nocional indica estado. Vamos para a questão de número 2. Questão 2. Classifique quanto à predicação verbal os verbos das orações abaixo. Então, a gente vai ter. Eu coloquei abreviado, tá, gente? Então, a gente vai ter na letra A. Nós acreditamos em você. Verbo transitivo indireto. O estatuto da empresa sofreu uma grande alteração. Verbo transitivo direto. A pipa sumiu. Verbo intransitivo.
Quem some, some. Levamos os brinquedos para os orfanatos. Quem leva, leva alguma coisa para alguém. Então, é verbo transitivo direto e indireto. A comitiva chegou cedo, verbo intransitivo. Os candidatos receberam o prêmio, verbo transitivo direto. Aquele aluno é estudioso, verbo de ligação. Os jovens dançavam alegremente, verbo intransitivo. Ofereceram o cargo ao vereador, verbo transitivo direto e indireto. Quem oferece, oferece alguma coisa para alguém. Nós trouxemos flores para você, mesma coisa. Verbo transitivo direto e indireto. As crianças estão muito felizes com os brinquedos, verbo de ligação. Os bebês necessitam de muita atenção, verbo transitivo indireto. O filho escreveu uma carta ao pai, verbo transitivo direto e indireto. Número 3. Diga se os verbos das orações abaixo indicam ação, estado ou processo. Processo é o mesmo que ação, tá, gente? Então, aqui a gente vai preencher só com ação ou estado, tá? Então, letra A. Sentir a dor da sua partida. Sentir ação. Sentir ação. Verbo sentir indicando ação. Compramos o brinquedo novo para o bebê. Verbo compramos indicando ação. O local parece agradável. O verbo parece indica estado. Todos precisavam de você. O verbo precisavam indica ação. Eu confio na sua mudança. O verbo confio indica ação. A mulher dobrou o envelope. Dobrou indica ação. Elas trouxeram os doces, ação. O professor contou uma história aos alunos, ação. O júri absolveu o réu, ação. O rapaz chegou agora, ação. Então, aqui, com exceção da letra C, que a gente tem um verbo indicando estado, todos os outros verbos estão indicando ação. Número 4. O tempo estava de morte, de carnificina. O verbo é de ligação. O verbo estava indicando estado, tá? Então, é verbo de ligação. 5. Dirigiram uma certa carta aos prefeitos. A palavra prefeitos vem antecedida pela preposição a, aqui, porque o verbo é transitivo direto e indireto. Dirigir o quê? Uma carta. Uma carta a quem? Aos prefeitos. Então, é um verbo que pede dois complementos, tá? Um sem preposição e o outro com a preposição. Número 6. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Alternativa A. Comprei um terreno e construí a casa. Quem compra, compra alguma coisa. Quem constrói, constrói alguma coisa. Bons estudos. Espero que vocês tenham acertado as questões, tá? Qualquer dúvida, a gente se vê aí na aula presencial, tá bom? Um beijo, bons estudos. Tchau.